Vamos seguindo por aqui com o nosso noticiário. A gente ainda fala sobre o Supremo Tribunal Federal. Ontem, o coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Adiel Pereira Alcântara, afirmou em depoimento no Supremo Tribunal Federal que o então diretor de operações da corporação, Jailon Henrique Moura, ordenou que o órgão reforçasse as abordagens de ônibus e vans durante as eleições presidenciais de 2022, vencidas, lembrando, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alcântara foi indicado pela Procuradoria-Geral da República como testemunha de acusação no julgamento por tentativa de golpe de Estado em 2022. A primeira turma do Supremo deu início aos depoimentos do Núcleo 1. Ontem, segunda-feira, nós trouxemos essa informação aqui na Auriverde Brasil. Bolsonaro e o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, são réus. Segundo o ex-coordenador, o diretor de operações queria que a área em que ele atuava ajudasse a abordar veículos que tinham como destino o Nordeste, que, todo mundo sabe, não adianta negar, é um reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou ainda que, quando questionou o motivo da abordagem mirar só os veículos que tinham como destino a região, ouviu como justificativa que esses estados tinham alta incidência de acidentes no período. Mas vamos relembrar esse caso todo, que deu o que falar em 2022? Durante o segundo turno das eleições, em 30 de outubro, a PRF realizou blitzes em algumas localidades do Nordeste. As ações desrespeitaram a determinação do então presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que havia proibido a corporação de realizar operações que pudessem atrapalhar as votações e são acusadas de tentar impedir os eleitores do petista de votar. Segundo a Justiça Eleitoral, a intervenção atrasou eleitores naquelas eleições. Vou começar essa rodada com Eduardo Bogo, nosso comentarista aqui na Auriverde Brasil. Bogo, ele diz aqui que o governo Bolsonaro de fato ordenou essas blitzes no segundo turno mirando o Nordeste, mas será que isso de fato aconteceu ou ele está dizendo que o Supremo Tribunal Federal quer ouvir? Enquanto você estava lendo a notícia, João, eu fiquei imaginando aqui como é que um policial rodoviário federal, eu fico imaginando ele assim, lá na rodovia, ele olhando assim na estrada, ele falando assim, esse ônibus vai para o Nordeste, hein? Esse aí tem um monte de petista, hein? Esse eu vou parar. Como é que funciona isso aí? Será? Tem que ser muito... Bom, o ministro gosta de usar a criatividade, né? Então, provavelmente, é nessa linha da criatividade, né? Pô, esse vai ter mais voto pro Bolsonaro. Não, então esse ônibus deixa passar. Aquele vai pro Nordeste, hein? Aquele lá não vai subir pro Norte, não vai... E outra coisa, e aí partiu do Bolsonaro. No direito penal, nós temos que analisar o elemento subjetivo do tipo. O que é isso? É a intenção, é a vontade. Então, ele vincula o Bolsonaro... É uma coisa de louco, uma coisa assim olha, se eu não estivesse na rádio, eu iria usar outro adjetivo, mas é uma coisa de gente maluca. Você pegar a minuta do golpe que não existe, de uma reunião que o Freire Gomes disse que não conhecia o Felipe Martins, de um ministro que ameaça a testemunha prender se não falar o que ele quer, aí você coloca o Bolsonaro, sendo que a própria testemunha falou que era um documento de estado de sítio, enfim, aí você vincula o Bolsonaro com o agente da Polícia Rodoviária Federal que iria ali analisar, monitorar os ônibus que poderiam votar na esquerda, como se isso fosse influenciar em alguns ônibus ali. O que influencia, na verdade, bem é o que o Supremo Tribunal Federal fez, né, em relação às inserções de rádio, porque aí vai para um número indeterminado de pessoas, é você deixar a censura até segunda-feira, é você fazer um julgamento com incompetência do foro num tribunal de exceção. Autorizar entre o primeiro e o segundo turno, tomar uma decisão que o Supremo fez, permitindo que prefeitos pagassem deslocamento de ônibus dos eleitores. Sim. Borgo, em qualquer eleição, isso aí é o quê? É crime. Isso é um absurdo, isso é Anula uma pouca a vergonha. eleição do candidato. Se eu for lá e pagar, por exemplo, o prefeito vai pagar, se eu pagar o transporte de um eleitor, eu posso ser cassado. Acaba a chapa, acaba a eleição. Quer dizer, bom, tá aqui, ó. O Supremo falou, pode. Eu vou até ler uma parte aqui, eu quero trazer novamente, tá? Eu acho que isso aqui é um dos fatos mais importantes que nós temos na história da República. É o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
que ele falou agora, o Barroso, no evento do LIDE? LIDE é o evento do Dória, né? Do calcinha apertada. Vou abrir aspas. Olha o que o Barroso falou. Eu mesmo, como presidente do TSE, estive como encarregado de negócios americano. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira. Uma delas, do próprio Departamento de Estado. Prossegue Barroso. Acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtém seus custos e equipamentos. Quer dizer, primeiro fato, presidente do Supremo Tribunal Federal, confessando que quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, interferiu nas eleições brasileiras. Primeiro fato. Segundo fato, presidente do Supremo, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, confessa que quebrou a soberania brasileira. Terceiro fato, presidente do Supremo Barroso expõe a fragilidade, a covardia e a atitude criminosa das Forças Armadas. Porque se ele fala que teve algum papel a intervenção americana porque aqui se obtém os custos e equipamentos, pela teoria bipartida da ação, né, a teoria do crime, o fato típico, nós podemos colocar como uma ação ou omissão humana consciente e dirigida a determinada finalidade. Tá? E a omissão, ela é colocada no fato típico, ou seja, quando a pessoa se omite de tomar alguma decisão, ela pode ser caracterizada como criminosa, pode ter um crime. O que o Barroso está falando é que o Exército, as Forças Armadas brasileiras, deixaram de cumprir algo não por ser ilegal, porque se é ilegal tá certo, não tem que cumprir golpe, nada. Mas aqui Barroso está dizendo que as Forças Armadas deixou de ter alguma atitude porque é nos Estados Unidos que consegue dinheiro e apoio para as Forças Armadas. E isso, nesse circo, nessa palhaçada, nesse crime, nesse golpe, isso interfere em eleição. Não o policial rodoviário federal que está lá fazendo blitz em cima de ônibus. Cláudio, estão tentando colocar mais uma nas costas do presidente Bolsonaro. Olha, quando eu pego e abro, por exemplo, o que está na reportagem do MSN, do Microsoft News, na internet, eles falam sobre o depoimento do Gomes Freire o seguinte. Está lá no site para todo mundo ver. Ex-comandante do Exército, 2 pontos. Sem dúvida, carta foi tentativa de ruptura. E aí, a reportagem deles, que é assinado aqui pela CNN, diz que o depoimento do STF, do general, mostra que houve uma carta assinada por oficiais da ativa da Força, divulgada após a eleição de 2022, que era uma tentativa de ruptura. O que eles estão fazendo aqui, João? Eles estão pegando uma carta de 2022, uma frase do Gomes Freire, para poder as pessoas acharem que o Gomes Freire falou esse conceito naquela minuta do golpe do Bolsonaro. Eles estão provocando uma desinformação. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque é assim que a imprensa alinhada ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes vai trabalhar o tempo todo. Essa informação relacionada às eleições e à Polícia Federal é um pacote de tantos fontes diferentes de confusão informacional, de desinformação, que a existência delas, hoje nós já sabemos, patrocinada por um manual, um handbook produzido pelo pessoal da USAID, que é como controlar e enfrentar as fake news, que na verdade é como produzir fake news, como produzir desinformação, como produzir confusão informacional. E assim, João, eles estão pegando essa notícia relacionada ao cidadão da Polícia Rodoviária Federal. Eles vão soltando essa reportagem dessa carta de 2022. Eles vão soltando um monte de coisas, João, para ficar sempre a notícia para pegar os incautos e os mal intencionados. Os incautos que só olham essas reportagens falam, nossa, que coisa, o homem realmente tentou tomar o poder no Brasil.
Porque eles são incautos e têm a superficialidade de um pires. É isso que eles têm. Então eles ouvem uma coisa dessa, eles não pensam óbvio. Peraí, o cara era presidente, perdeu a eleição. Óbvio que ele deu para dar um golpe, ele manteve a Força Aérea, a Marinha Aeronáutica na mão dele, botou os tanques, os aviões, os navios, tudo lá para enfrentar e ele tomou o poder. Aí você fala, não, ele passou todo o comando das Forças Armadas pro eleito que ele discordava. Ele falou com o ministro da Defesa do eleito... Nomeando os indicados do eleito. Nomeando os indicados eleitos. Ele passou o poder para quem o Lula quis. E o próprio ministro da Defesa comentou com o Bolsonaro depois, pedindo ajuda para o Bolsonaro para intervir junto com as Forças Armadas. Porque os ministros não queriam conversar com o ministro da Defesa do Lula. O ministro Perdão, doutor Cláudio, mas o ministro da Defesa que disse que não teve golpe. E em dezembro saiu na mídia que dentro das indicações para esses cargos, o próprio ministro Alexandre de Moraes fazia campanha para defender que tais pessoas fossem indicadas para o cargo A, B, C. Sai na imprensa que o ministro faz política. Então o que o Borgo falou do Barroso nos Estados Unidos, esse discurso dele, e o que sai na imprensa, deixa bem claro, brasileiros. Se for pegar a lei, os ministros supremos já deviam ter sofrido impeachment há muito tempo. Como se faz uma coisa dessa? Com o presidente do Senado, que não faz porque ele é parceiro. Mas nós temos também que lembrar sempre, nós temos que fazer pressão nas mídias sociais, nós temos que fazer divulgação desses assuntos, nós temos que conversar nos bares e lares e pontos de ônibus, nós temos que fazer passeatas e manifestações, nós temos que fazer isso, porque vai passar uma hora, gente, projeto de lei que vai acabar com a vitalicidade de ministro supremo, e vai pôr mandato para ministro supremo, mandato de 9, 10, 11 ou 12 anos. É assim, na Suprema Corte da Alemanha, da França, de Portugal, os ministros do Supremo deles lá não são vitalícios. Essa jabuticaba tem nos Estados Unidos. O ministro supremo lá nos Estados Unidos é vitalício. Mas o ministro supremo lá nos Estados Unidos, da Suprema Corte, ele não atua politicamente. Aqui, eles vêm da política, atuam politicamente e assumem o controle. E o caso aí, João, é produzir mais confusão informacional. É a profissão deles e tem dinheiro estrangeiro pagando isso. Pois é, Cláudio, é uma novela que a gente tem que seguir acompanhando, até porque esses depoimentos no Supremo Tribunal Federal só começaram ontem, seguem aí, a gente precisa acompanhar esses desdobramentos. João, para fazer o contraponto das mentiras que a imprensa vai ficar passando. Exatamente, esse trabalho a gente faz aqui na Ouro Verde Brasil.